O senhor já está em casa, não precisa nem falar nada, né? Deixa Deus usar o senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Eu preciso ouvir você cantar comigo. E a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Aumenta o volume, vai. Eu só tinha os meus pecados, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não, no lugar da morte e vida, o Cordeiro e os meus pecados levou. Quem é esse? No lugar o Cordeiro que por mim e os meus. Sobe o nível, minha bateria vem crescendo. Eu não te troco por nada. Diga, vai. Todo vazio que havia em mim, a minha alma buscava e nada me completava. Minha vida foi. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Hoje é tua morada, hoje é tua morada. A minha alma buscava a tua presença, é o que faltava em mim. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia. Quantos vieram para adorar a Ele aqui essa noite?
Tem algum crente antigo aí? Toma-me, rendido estou. Vamos aos pés da cruz. Aumenta o meu violão no retorno. E encontrei o que tem. Oh, oh. Bora, meu batera. Vem limpar as minhas mãos. Diz. Que eu ande em tudo. Aumenta o volume, eu preciso ouvir o som da tua voz. Eu sou teu e tu és. Sobe o nível da tua adoração e diz: oh, 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 oh. Eu sou teu e tu. Minha vida dou a ti, Senhor. E pra sempre cantarei. Faz em mim. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Vem crescendo meu batera, bora. E uma vez que eu coloquei, eu só quero. Se você deseja isso, canta. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além. E nada mais, nada. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva, hoje no ministério do amor ele descerá. Alguém acredita nisso? Se pedimos, papai virá. Oh glória! Então clame, então grite. Só quem quer chuva canta. Vai chover, vai chover. Abre as comportas. Uramachora bacandaraia.
mais uma vez. Tira o teu pé do chão, declara mais alto aí. A terra, a terra, mais uma vez. Queremos, queremos, queremos. Oh! Vem fazer, vem fazer, vem fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Eu vou terminar. Então me tira o medo que me faz dizer: suba em meu lugar. Bora, meninos. Me faz entender que a tempestade, chuva forte. Que é isso? E o que me faz tremer as pernas? A porta aberta, mas a fechada. Só os vivos cantem, eu vou subir. Eu vou subir o monte e vou ficar lá. Eu vou entrar na casa. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor, nada tão mais eu sei. Está eu preciso saber se os pentecostais ainda estão aqui. Só quem tem certeza que se a trombeta soar agora, ele mandará canto remaracaio promere massaio conte remaua. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom poder estar nessa casa e juntamente com aqueles que vão morar no céu. Não, eu vou de novo. E juntamente com aqueles que vão morar no céu, poder adorar Jesus na beleza da sua santidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Fábio Lima, meu pai espiritual aqui em Goiânia. Deus lhe abençoe e lhe faça prosperar em todos os aspectos. É bom demais poder ter o Senhor por perto. Eu sempre digo
que Deus sempre vai levantar alguém para ser um apontador de destino. Diga para alguém que está do teu lado: apontar destino não é uma tarefa para você viver sozinho. Diga para ele: pare de pedir a Deus que te abra portas, porque todas as vezes que Deus quiser te abrir uma porta, Ele vai te apresentar uma chave. E o que a gente precisa entender é que pessoas são portadores de chaves que abrem portas. Obrigado por ser um canal de bênção, ser uma porta, mas ao mesmo tempo ser o proprietário de uma chave. Deus lhe abençoe, meu pastor. Honrando assim, eu honro a todos os obreiros, a todos aqueles que de maneira direta ou indireta contribuem para esse propósito chamado igreja. Igrejas não são inventadas, igrejas não são projetos que nós investimos dinheiro, igrejas nascem. E quando uma igreja nasce, Deus sempre vai levantar afiliados para serem um apoio dentro de tempo e fora de tempo para a longabilidade da igreja. E é fazendo assim que eu quero honrar todos os obreiros e obreiras dessa casa. É bom demais poder estar com vocês aqui essa noite. Eu louvo a Deus também. Não sei se saiu, está aí. Foi levar na salinha, pronto. Eu ia louvar a Deus pela vida da minha esposa, mas vou louvar do mesmo jeito que é minha esposa, né, gente? Amor, onde quer que você esteja, Deus te abençoe. Acho que foi levar a Sofia na salinha, daqui a pouco ela está aqui. E eu estou feliz demais de poder estar nessa casa novamente com vocês. Quem trouxe Bíblia, abre comigo no livro de Lucas, Dr. Lucas, no capítulo de número 7. Lucas 7. Lucas 7. E o versículo que nós faremos menção é o versículo de número 13. Lucas 7, verso de número 13. Pode baixar um pouquinho mais o retorno para mim, não tem problema não. Se quiser baixar também um pouquinho do teclado no retorno para mim, só para não ficar muito empolgado. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto: e vendo-a, o Senhor moveu-se de muitíssima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se próximo do caixão, tocou o esquife. Os que levavam pararam. Então ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem se assentou, começou a falar, e de todos se apoderou um temor. Jesus pegou na mão do jovem, o entregou à sua mãe, e glorificavam a Deus, dizendo: um profeta se levanta entre nós hoje. Deus visitou seu povo. E essa fama começou a correr todas as cidades circunvizinhas, bem como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se assenta, por favor. Pai, eu te suplico, uma vez mais fala conosco. O intuito do nosso coração essa noite não é ouvir aquilo que nós queremos, mas é ouvir aquilo que nós precisamos. Usa-me, Pai, como um instrumento na tua mão, e não nos deixe sair daqui sem a tua presença.
Fala conosco, Espírito Santo. Abre os nossos corações para que possamos entender o som audível da sua voz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que para cada um de nós, a viúva de Naim talvez seja uma das histórias mais pregadas e, por que não dizer, mais ouvida. Essa história é relatada tanto nos contextos bíblicos como em livros históricos. Essa história ela vem percorrendo gerações ao ponto de que, se você falar tanto com um adulto quanto com uma criança, provavelmente vai se ouvir falar da viúva de Naim. Através dessa história, canções foram escritas. Através dessa história, livros infantis foram sendo condicionados. E obviamente também acaba se tornando para nós uma regra de fé ouvir sobre essa história. Mas para tanto a gente precisa entrar num pano de fundo teológico para entender a veracidade e ao mesmo tempo entender a história acerca da viúva de Naim, mas no seu contexto histórico, teológico, para que possamos de fato compreender não somente uma fagulha, mas a sua totalidade acerca do texto. A verdade é que Jesus está junto aos discípulos e está no momento de ativação profética. Jesus está agora passando por inúmeros lugares e por onde ele passa, curas acontecem. A verdade é que Jesus está especificamente na cidade de Cafarnaum. E em Cafarnaum ele vai trazer uma mensagem para homens e mulheres que estavam ali. Antes mesmo que ele acabasse a sua ministração, um homem se aproxima e diz: Jesus, eu não lhe conheço de ter contigo relacionamento, mas eu ouvi falar do Senhor tantas vezes, e eu ouvi falar tantas vezes dos milagres que o Senhor opera, que isso gerou dentro de mim uma crença de que o Senhor pode resolver o meu problema. Eu tenho em casa um servo que é muito amado por toda a minha família, está na nossa família há muitos anos, e agora ele veio a se tornar alguém que está doente, seu físico está comprometido, sua mente está de forma moribunda, e eu não acredito que para ele exista uma solução, porque nós já gastamos tudo o que tínhamos para tentar reanimá-lo e trazer de volta a saúde que um dia existiu, mas a gente já percebeu que algumas coisas não têm a ver com o quanto nós podemos financeiramente financiar, mas talvez o que está acontecendo aqui seja algo espiritual, de tal forma que ainda que nós comprometêssemos toda a nossa renda, não seria suficiente para salientar o problema ocorrido. Jesus olha para ele e diz: olha, eu vou terminar a mensagem que eu estou pregando, vou dar a bênção apostólica e eu posso ir até a tua casa. Só que antes que Jesus terminasse, para poder se despedir da multidão e ir até onde o servo do centurião estava, ele vai lembrar que a sua casa não era uma casa tão agradável por conta dos inúmeros deuses que ele adorava, e porque não era um lugar propício para Jesus estar, uma vez que ele não queria mostrar para Jesus a sua particularidade ou a sua religião. Ele olha agora para Jesus e diz: Jesus, eu gostaria muito de receber o Senhor na minha casa, e seria uma alegria, mas pensando bem, para que o Senhor não venha se escandalizar com a realidade que eu vivo, mas quero mudar depois de hoje. Diga apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra. E o interessante é que, por mais que não houvesse dentro dele um relacionamento genuíno ou de tempos com Jesus, uma vez que ele esteja diante da presença de Jesus, ele literalmente vai mudar toda a sua realidade apenas em uma palavra. Ele vai dizer: eu acredito tanto em quem o Senhor está se tornando para mim, eu acredito tanto naquilo que eu ouvi no dia de hoje, eu acredito tanto nessa presença que muda ambientes, que eu nem preciso receber a sua presença lá em casa, mas se o Senhor liberar uma só
palavra, isso já é suficiente para mudar a minha história. Isso já é suficiente para mudar o princípio da minha dor em testemunho de alegria. Isso já é suficiente para nós sairmos de onde nós estamos e nos tornar aquilo que a tua palavra diz. Antes mesmo que ele chegasse em casa, a palavra de Jesus é guiada pelo vento, e quando ele chega em casa, o servo não está mais em casa, o servo não está mais em cima da cama. O maior problema é que aí entra uma certa descrença, porque apesar de Jesus ter liberado uma palavra, a mente dele está tão acostumado a ver o servo em cima da cama, que ele não consegue totalizar o homem vivenciando algo diferente. Eu imagino que ele correu para a cozinha, correu para os quartos, correu para o banheiro, correu para todos os cômodos, andou pela casa e está tentando encontrar o servo. Ele encontra a esposa e diz: cadê o nosso servo? Ela olha e diz: eu não sei o que aconteceu, mas durante o período que você foi falar com Jesus, eu não sei o que você disse para Jesus, mas ele levantou da cama como se nunca tivesse estado doente. Ele está completamente curado. Parece que eu vejo com essa minha mente de compositor o servo correndo, gritando e dizendo: patrão, olha eu aqui bem, porque Jesus liberou uma palavra. Já que tem alguém dando glória, eu vou melhorar. Enquanto você está aqui esta noite, é uma palavra sendo liberada. Enquanto você está aqui esta noite, sentenças estão sendo anuladas. Enquanto você está aqui esta noite, principados e potestades estão caindo por terra. Enquanto você está aqui esta noite, sepulturas estão sendo fechadas. Enquanto você está aqui esta noite, correntes estão caindo ao chão. Segura na mão de pelo menos uma pessoa que está do teu lado, aperta a mão dele até dizer aleluia, e diga para ele: enquanto você está na guerra aqui dentro, ele está pelejando lá por você. Ele está pelejando lá por você. Já que tem pelo menos 3 mãos levantadas, eu vou melhorar. 2026 não será qualquer ano. 2026 não será apenas mais um ano. Tem gente dizendo que será um ano de crise, só que quem é a crise para se instaurar, quando na verdade quem está sentado no trono jamais perdeu o controle. Ele ainda é o mesmo, e a palavra dele vai dizer: operando eu. Jesus está condicionado, Davidson, a sair. Ele chega em uma localidade que se chamava Naim. A grande verdade é que Naim está em cima de um dos montes. A visão que se vê de Naim é uma visão maravilhosa. Deve ser por isso que depois que ela é edificada em cima do Monte Hermon, todos que olham para Naim intitulam ela como um lugar belo. Mas a única coisa que define a beleza de Naim não é o contexto de beleza da cidade. Não. O que define Naim não é a sua estrutura ou a sua bela execução de projeto. Não. O que define ela é que ela está no alto. Porém, o povo de Naim é um povo tão carente, um povo tão simples, que se olhássemos para Naim nos dias atuais, chamaríamos Naim de região periférica. Em Naim tem uma senhora que está vivendo um dos piores lutos da sua existência, porque o texto vai deixar claro uma verdade: ela é viúva e vai enterrar o filho. Porém, a sua perda não é resultado de apenas um marido e um filho. Porque quando a gente entra no contexto geográfico e teológico, a gente vai descobrir que a cidade onde ela está é uma cidade complicada de se viver.
Mas pior do que isso, é o fato dessa mulher só ter o filho para ser o seu ponto de esperança, uma vez que ela, em outro dado momento, passando pelo caminho que agora vai trafegar novamente, teria passado pelo menos 4 vezes. Quantas vezes? Por que 4, Messias? Porque ela não está vivendo somente o primeiro luto. O primeiro luto é quando ela tem que enterrar o pai. Passa pelo trajeto para enterrar o pai. O segundo luto é quando ela tem que enterrar a mãe. Passa pelo mesmo trajeto para enterrar a mãe. O terceiro luto é quando ela tem que enterrar o marido. Passa o trajeto para enterrar o marido. Seu coração está totalmente deslacerado. Não há dentro dela uma crença que diga: permaneça acreditando. A verdade é que a vida nos ensina que alguns cenários eles são completamente desfavoráveis. Só quem já passou pelo ambiente de uma perda sabe o quão doloroso é viver isso na sua pele. Só quem já teve que passar pelo processo de ter que enterrar alguém sabe o quanto isso é doloroso na sua existência. Ela mais uma vez vai ter que passar pelo mesmo trajeto, sofrer a mesma angústia, a mesma dor. Sua mente está dentro de um colapso existencial, porque ela olha para o ambiente e ela começa a questionar, dizendo: é normal ver filhos enterrar pais e mães, mas não faz sentido mãe enterrar filho. Ela está olhando para o cenário e ela está dizendo: por que que para mim certas coisas são mais difíceis do que para outros? Ela questiona a existência da sua vida, da sua história, do seu cenário, da sua dor, porque afinal de contas não sobrou ninguém. Só que o ponto crucial aqui é porque enquanto ela caminha em direção ao seu luto existencial, Jesus também estava a caminhar. Uau! Enquanto ela caminha, por conta das suas dores e das suas crises internas, Jesus também caminha na intenção de trazer momentos de mudança, de cura, e estabelecer dentro dela um novo ciclo de identidade. Messias, o que você quer dizer com isso? É que tem horas que alguns caminhos podem até parecer caminhos de dores. Tem horas que alguns caminhos podem aparecer como caminhos de tragédia, de luto, de guerra. Só que não há nada no nosso trajeto, no nosso relacionamento com Deus, que não nos faça prosperar, crescer, aprender, amadurecer. Porque o que hoje pode ser motivo de lágrima e de dor, também pode ser o maior testemunho que será contado amanhã. Alguém levantou a mão lá? Os maiores soldados não são forjados em tempos de vitória. Os maiores soldados não são forjados quando há alegria nos lábios. As maiores vitórias não são resultados de alguém que fez energias positivas para conseguir estabelecer algum princípio. Mas eu aprendo que toda guerra é o cenário que Deus escolhe para se manifestar e revelar a nós uma resistência que nós nem de perto sabíamos que existia dentro de nós. Eu vou ter que liberar isso aqui. Existem momentos negativos,
mas que vêm para te tornar mais forte, mesmo sendo negativos. Existem cenários que te fazem chorar, mas são os mesmos cenários de guerra amanhã, que tornarão você o maior guerreiro da sua história depois. Você não está passando apenas por um cenário negativo, você está passando por um processo, aonde aquele que te ensina, aquele que te levanta, aquele que te sustenta, aquele que te mantém vivo, aquele que faz o deserto escola, é o mesmo que depois das crises existenciais vai colocar uma canção nova nos teus lábios. E quando alguém perguntar de onde foi que você saiu, eu sinto Deus aqui. Apesar do luto caminha, apesar da dor caminha, apesar do confronto caminha, apesar do questionamento caminha. Ela continua a caminhar apesar de tudo que ela vivencia. Fala para quem está do teu lado: o maior segredo para ter com Jesus o maior encontro está enquanto você está disposto a, apesar de tudo, continuar caminhando. Hoje eu cheguei aqui no culto e 2 amigos queridos, 3 na verdade, me abraçaram e disseram assim: rapaz, emagreceu, né? Até brincaram e perguntaram: é o irmão Jairo? Não vou revelar os meus segredos. Sabe o que é interessante? É que esse processo de emagrecer me ensinou muita coisa. Me ensinou que algumas coisas eu não posso levar para o contexto espiritual. Porque o dia que eu dobrei o meu joelho para orar e disse: Jesus, faz sumir daqui esse mistério, não sumiu. Jesus, me ajuda porque eu preciso focar, não foquei. Essa semana eu começo a dieta, não comecei. E mesmo quando em uma noite de uma viagem de quase 8 horas de avião, eu tive quase um infarto fulminante, e o Espírito Santo me livrou da morte naquele voo, nem isso foi suficiente para o princípio da minha mudança. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, senta aqui, agora nós vamos conversar sério. Aonde é que eu estou errando? Aí ele me disse: no seu nível de procrastinação. Eu disse: como é que é? Ele disse: é porque a sua vida espiritual é igual à sua vida física. Eu disse: o que acontece com a minha vida espiritual e a minha vida física? Ele disse: toda segunda-feira é dia que você diz que vai montar um projeto novo de oração, de jejum, de consagração. Toda segunda, mesmo tendo academia no seu prédio, e é só você apertar um botão, descer lá, sair do elevador e dobrar a sua direita, ainda assim você não vai. Ele me disse: Messias, existem coisas que não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com responsabilidade. E eu passei a entender que aquilo que é espiritual eu preciso guerrear na região do espírito, mas aquilo que é carnal eu preciso guerrear na inteligência. Fala para quem está do teu lado: não dá para espiritualizar o que é carnal e carnalizar o que é espiritual. Não dá.
Não, pastor, mas é que antes eu preciso orar para que Deus me ajude a vencer a minha ansiedade, porque o problema é a ansiedade, porque tem dia que eu me estresso, porque tem dia... Sabe aquele negócio do título de recompensas? Se eu estou nervoso, eu como. Se eu estou triste, eu como. Se estou ansioso, eu como. Se é para sair com os amigos, a gente come. Se é para conversar, o pastor Fábio chega e fala para você assim: vamos ter um gabinete essa semana. Aí você diz assim: só se eu falar onde a gente vai almoçar. A grande verdade é que quando eu passo a substituir algumas coisas e não coloco o que é prioridade no lugar da prioridade, eu começo a perder de vista o propósito que o céu determinou para mim. Apesar dos pesares, ela não para de caminhar. Aperta a mão desse crente até ele dizer aleluia. E diga para ele: eu profetizo que 2026 será o ano que você vai caminhar, será o ano que você vai começar, e será o ano que você vai terminar o que você começa. O ponto central é que apesar dos pesares, ela não deixou de caminhar. O que vai fazer com que ela tenha um encontro com Jesus, Messias? Não desistir da caminhada. O que vai fazer com que haja a ressurreição do filho? Não desistir da caminhada. O que vai fazer com que ela viva o maior milagre dela? Continuar na caminhada. E ela sabe para onde a caminhada está levando. Sabe que é o cemitério, mas não sabe que a caminho do cemitério Jesus vai ter com ela um encontro. Deixa eu correr para o final. Jesus está entrando para a cidade. A mulher está para sair para o lado de fora da cidade. Já que Naim está em cima do monte, irmão, pega a visão. E o cemitério fica do lado de fora. Se você for entender basicamente o que está acontecendo aqui a cidade está no cume do monte. Abaixo do cume do monte você vai ver pedragais e ribanceiras para os dois lados, e você vai encontrar o lugar de sepultamento aonde? Nas cavidades aos arredores do monte. Para que ela possa enterrar o filho, ela precisa fazer o que, gente? Ela precisa, se você não der glória agora, você está feio na foto. Ela está para enterrar o filho e Jesus para encontrar com ela. Eu vou de novo. Para enterrar o filho ela precisa, e Jesus para encontrar com ela. Há uma verdade a ser revelada aqui. Todas as vezes que eu me apego aos meus momentos de dores, a minha fragilidade me impulsiona a... Todas as vezes que eu questiono o que estou vivenciando e a luta que estou enfrentando, as lutas existenciais me convidam a... Todas as vezes que eu olho para os cenários negativos e começo a fazer questionamentos de até onde eu consigo ir, só existe uma coisa que me espera. Mas quando eu preciso ter um encontro com Jesus, por que que o encontro com Jesus é tão extraordinário, pastor Messias? É porque o encontro com Jesus nem sempre te leva a descer. O encontro com Jesus nem sempre te leva ao chão. O encontro com Jesus nem sempre te leva à escassez. Mas todas as vezes que eu decido me encontrar com Ele, o lugar mais baixo onde eu me encontro
deixa de ser lugar baixo e passa a ser lugar alto. Porque aquele que te chamou, alguém levantou a mão lá, é o mesmo que te tira do chão, te eleva, te põe de pé e te faz viver o extraordinário. Você não entrou aqui esta noite para estar embaixo. Você não entrou aqui esta noite para descer. Você não entrou aqui esta noite para abraçar o chão e se acostumar com os lugares mais baixos. Porque quando você decide se relacionar com aquele que te eleva, o lugar mais alto é o lugar para você. O lugar mais alto é o lugar para você. Eu vou de novo. O lugar mais alto é o lugar para você. Deus não tem para você lugares baixos. Deus não tem para você lugares medianos. Deus não tem para você lugares de escassez. Deus não tem para você lugares de lágrima. Deus não tem para você lugares de dor. Deus não tem para você lugares de perda. Deus não tem para você lugares de humilhação. Deus não tem para você lugar de abandono. Deus não tem para você lugar de esquecimento. Deus não tem para você lugar de conta-gotas. Ao contrário, é tempo de elevar o nível. Aleluia, aleluia. Ela quer descer, mas ele vai subir. Sabe o que é interessante? Jesus poderia ter chegado antes do velório, sim ou não? Jesus poderia ter chegado depois do sepultamento, sim ou não? Só que aí eu te pergunto, se Jesus chega depois, haveria ressurreição, sim ou não? Muda a música agora para ressurreição. Eu quero o som de ressurreição. Fala para quem está do teu lado, que não respeita tempo, pula ciclo. Quem pula ciclo não vivencia trajeto. Diga, quem não vivencia trajeto não chega ao propósito. Sabe qual que é o nosso maior problema? É porque a gente tem que passar a aprender que o tempo precisa ser respeitado. O desespero da mulher é porque ela precisa que o menino volte a viver. Só que se Jesus se antecipasse, o menino seria curado de uma doença, mas isso não seria um grande milagre. Se Jesus se atrasasse, talvez Jesus ressuscitaria o menino dentre os mortos, mas Jesus chega antes. Não. Jesus chega atrasado? Também não. Quando é que Jesus chega, Messias? No tempo determinado para viver o projeto que Ele mesmo determinou. Quando Jesus chega, o texto diz: e segurando o esquife, olhando para a mulher, moveu-se de íntima compaixão e disse: não chora. O original do texto está dizendo que é como se ele tivesse colocado o coração dela dentro dele. Uau! Eu vou repetir. O texto original vai dizer que é como se ele tivesse pegado o coração dela e colocado dentro dele. Bartimeu vai chegar e vai dizer: filho de Davi, tem misericórdia de... Um leproso vai se aproximar de Jesus e vai dizer: se quiseres pode me deixar limpo.
A mulher do fluxo de sangue vai dizer: eu toquei nas tuas vestes, porque eu acreditava tanto na tua cura, por isso toquei. A atitude da mulher aqui é uma atitude que parece não fazer sentido. Pergunta por quê? Porque ela não pediu nada, não clamou nada, não tocou nele, não falou com ele, não clamou a ele, não disse para ele o que ela precisava, não disse para ele o que ela estava passando, não dava nem para saber quem era a mulher enlutada, porque naquele momento estava todo mundo vestido parecido, e ao mesmo tempo todos estavam em lágrimas. Então como é que Jesus consegue discernir quem é a mulher que está dentro do luto, passando por esse cenário e indo enterrar o filho? E mais, ela não disse nada, não pediu nada, não reclamou de nada. Messias, então onde é que está o ponto central? O ponto central é que ela não precisava falar, quando na verdade Jesus se relacionou com o íntimo dela. Vou melhorar para ver se você dá glória. Tem horas que eu vou chegar num culto como esse e eu preciso bradar para que ele me ouça. Tem horas que num culto como esse eu preciso levantar as mãos para ser percebido por ele. Tem horas que vai ser por muito orar. Tem horas que vai ser pelo jejum que eu decidi fazer. Mas tem horas que nada do que você faça pode mudar o cenário. Apenas um detalhe importante: quando a alma parar de gritar, aquele que ouve o gemido do coração, aquele que ouve o gemido de um coração, aquele que te conhece por dentro, porque quem conhecia a mulher, conhecia ela por fora. Quem conhecia a mulher, conhecia ela por aquilo que ela estava mostrando, por aquilo que ela estava sentindo. Só que Jesus está dizendo: eu senti o que você sente, eu sei o que você sabe, eu contemplo a tua dor, eu sei quem você é pelo lado de dentro. Porque chegar aqui e cantar é fácil, chegar aqui e adorar é fácil, chegar aqui e dizer que está tudo bem é moleza, mas Ele é aquele que conhece as divisórias da minha alma. Eu termino a mensagem. Ele olhou para ela, tocou o esquife, e aqui tem um negócio muito forte, porque naquele tempo existiam duas verdades. Primeira verdade, Caio Fábio, não se tocava em defunto, porque tocar em defunto, segundo o contexto judaico, era como se você estivesse blasfemando ou tentando ter conexão com coisas esotéricas, ou seja, era como se você estivesse tentando abrir um portal para o mundo dos mortos. Segundo motivo, mulheres tinham que se afastar dos seus maridos em período menstrual, porque acreditava-se que um homem que tivesse relação com a mulher naquele momento também estaria abrindo um portal no mundo dos mortos. Era extremamente proibido encostar em morto, tocar em morto. Jesus chega e toca. A multidão para, atônita, para ver o que ele vai fazer. Era como se Jesus estivesse dizendo: até aqui teve velório na sua residência, até aqui você vivenciou perdas na sua história. Alguém levantou a mão lá. Até aqui tristes foram as crises existenciais que você teve que enfrentar. Eu vou continuar. Até aqui as maldições acompanhavam seus familiares. Até aqui doenças hereditárias eram uma realidade existente na sua vida. E agora eu cheguei, parei o velório e estou dizendo: não permanece.
não continua, não existirá mais depois de hoje. Sobe para cá a banda para me ajudar que eu termino agora. Vem. A história diz que ele olhando para ela, Ramacandaraia Súria, vai dizer: não chores. Vai olhar para o rapaz e vai trazer de volta para ele dignidade. Porque o doutor Lucas, ao escrever o texto, o médico Lucas, ao escrever o texto, vai escrever assim, ó: e levava um defunto. Sim ou não? E levavam um. Eu vou só continuar se você falar mais alto. E levavam um. Defunto é a simbologia de alguém que está. E levavam um. Jesus vai olhar para ele e não vai chamar de defunto, porque algumas coisas podem estar morto para mim, pode estar morto para você, mas aquele que tem a palavra para mudar a sentença, o que é isso? Eu estou arrepiado aqui. Aquele que tem a palavra para mudar ambientes, aquele que tem a palavra para transformar maldição em bênção, aquele que tem a palavra para destruir maldições hereditárias, aquele que tem a palavra para tornar o morto vivo de novo. Ele vai olhar e vai dizer: jovem, estão te chamando de defunto, mas eu te chamo de jovem. Para mim você ainda tem dignidade, para mim você ainda tem nome, para mim você ainda vale. Jovem, a ti te digo: levanta-te. Messias, o que você está querendo dizer? Algumas pessoas estão olhando para algumas áreas da tua vida e estão dizendo: defunto. Algumas pessoas estão olhando para algumas áreas dos teus sonhos e estão dizendo: defunto. Algumas pessoas estão olhando para algumas situações da tua vida espiritual e estão dizendo: defunto. Mas aonde existia um decreto de morte, aquele que sobe a montanha para trazer vida, está dizendo: ressuscita. Eu vou falar até você melhorar o glória lá na tua casa. Ressuscita na tua empresa. Ressuscita no meio dos teus sonhos. Ressuscita ao Eteremacandaraia Súria. Ressuscita. Termina a mensagem. Ele olha para ela e ele libera: ressuscita. O jovem está em silêncio. Segura tudo, me deixa no teclado. Vocês já sobem comigo de novo. Messias, por que o jovem está em silêncio? Eu terminei. É porque naquela época todo o processo de sepultamento era feito assim, para o corpo durar mais tempo durante o velório, porque levava até 7 dias um velório. Por isso que vão dizer que tiveram que enterrar Lázaro no 3º dia, porque já cheirava mal. Tiravam-se os órgãos vitais, ervas aromáticas eram colocadas dentro do corpo, fechava o corpo, e aí sim começava-se o velório. Quando Jesus diz: jovem, a ti te digo, Messias, por que ele continua em silêncio? É porque ele só pode ressuscitar depois que tudo que está dentro estiver... Eu gostei daquele glória a Deus lá, vou melhorar. Só dá para viver depois que o lado de dentro estiver completo. Só dá para vivenciar cumprimento de promessa depois que o lado de dentro está completo. Eu vou falar mais. Só dá para crescer no ministério depois que o lado de dentro está completo.
Só dá para pregar depois que o lado de dentro está completo. Só dá para entregar a revelação depois que o mistério do lado de dentro estiver completo. Deus está dizendo: eu não vou te deixar pela metade neste processo. Vai ser completo. Segura tudo, eu preciso ouvir só o meu bater agora. De repente o coração começa a voltar a bater. De repente as veias sanguíneas começam a voltar a aparecer. De repente o pulmão começa a voltar a respirar. E do lado de fora todo mundo está olhando e está dizendo: está morto, está morto, está morto, está morto, está morto. Mas no silêncio, aquele que libera a palavra vai regenerando de tudo, de dentro para fora, de dentro para fora. Meu Deus, o que é isso? Eu estou arrepiado. No silêncio, as coisas vão voltando para o lugar. Por isso não há necessidade para você tentar explicar, se defender, querer contar, querer falar para alguém o que ele vai fazer. Está começando no silêncio do lado de dentro. Está começando no silêncio do lado de dentro. Ai, está começando no silêncio do lado de dentro. E ninguém vai impedir, ninguém vai paralisar, porque aquilo que começou do lado de dentro ninguém vai parar. De repente o rapaz se levanta e começa a falar. Jesus pega o rapaz, entrega na mão da mãe, e todo mundo vai olhar e vai dizer: o que está acontecendo aqui? Eu te digo, enquanto ela caminhava, Jesus dela se aproximava, e o milagre ele já preparava. E enquanto o menino em silêncio estava, do lado de dentro Jesus o restaurava. Porque nada começa do lado de fora, tudo começa do lado de dentro. 2026 não será mais um ano, porque Deus está primeiro mudando dentro, para depois te apresentar para fora, te revelar para fora, te esclarecer para fora. Não deu para segurar, tiveram que confessar e ainda admitir. Governo, para de cavar aí. O menino ressuscitou. O menino ressuscitou. Eu vou ter que falar isso aqui. Se você não der o salto da cadeira, você está fraco. Olha só. O menino ressuscitou. E quem tinha uma notícia ruim para levar, agora é o primeiro que tem que declarar: não vai ter velório, não vai ter sepultamento. Perdi o serviço hoje, porque se tem uma coisa que não vai ficar de pé, é coveiro para espalhar notícia ruim. A notícia mudou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aonde estão os vivos? Aonde estão os vivos? Aonde estão os vivos?
você está de mão levantada, eu vou terminar assim. Ninguém vai paralisar o projeto que Deus levantou através de você. Nenhuma palavra contrária vai destruir aquilo que Deus determinou para você. Não haverão sepultamentos de sonhos. Não haverá sepultamento na tua casa. Não haverá sepultamento dos teus projetos. Vem, meu batera. Não haverá sepultamento da tua história. Porque aquele que não dorme, aquele que não descansa, aquele que se levanta, aquele que não perdeu o controle, aquele que está no mesmo trono, está dizendo para alguém: haverá ressurreição, haverá ressurreição, haverá ressurreição, haverá. Eu não sei o que você declarou para 2026, mas eu preciso lançar uma voz profética aqui: haverá ressurreição. Se você é profeta e boca de Deus, eu vou terminar assim. Você vai sair do teu lugar e você vai dar um tapa na mão de pelo menos 5 pessoas, e você vai declarar dizendo: haverá restituição e haverá ressurreição, haverá restituição e haverá ressurreição, haverá restituição e haverá ressurreição. Seja um profeta de Deus para alguém. Cresce, meu bateu, vem. Haverá restituição e haverá ressurreição, haverá restituição e haverá restituição. Eremaia, que leva a soreba candaraia, ora machore batore barracia, que leva choreba suya candore barrasaio, ripa tata canta para sabra. Não haverá projeto falido, não haverá sepultamento, haverá ressurreição. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu estou sentindo uma graça. Eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. Eu entrego esse microfone agora, mas eu preciso falar isso aqui. Eu estou entendendo. Eu sou o Senhor, que entendo o teu coração e entendo os teus planejamentos. Só que os últimos 90 dias do ano não foram fáceis. Mas como eu te conheço de fora e de dentro, eu estava lá quando tu dobrou o joelho na madrugada porque não conseguia dormir e disse: Deus, entra neste negócio. Só que sou eu o Senhor para descer com justiça no dia de hoje. E eu não desço só diante de ti, porque há alguém que leremante remassaio combaraçaia, que entregou o coração e confiou em ti. Então eu estou entrando na tua finança, mas eu também estou entrando em causas na justiça, na família da tua esposa. Porque hoje eu cruzo o ponteiro do relógio e eu digo para vocês: estão preparados para o novo tempo que começa a partir de agora? Eu te coloco no coração dos homens certos, porque algumas alianças que foram feitas em 2025 não deram certo, e aí tu questionou, mas era livramento da minha parte. Porém em 2026 sou eu quem estabeleço o novo tempo, o novo ciclo, a nova história, porque eu me levanto através de ti e te digo: prepara o teu coração, porque aquilo que tu falara comigo no secreto, acerca de financiar a minha obra, eu gostei do que tu disse naquela madrugada às 3h45 da manhã. Então eu te digo: prepara o teu coração, porque eu começo a soprar um vento, mas esse vento é um vento de bênção, é um vento de milagre, é um vento de providência, e tu saberás que eu vou além da tua meta, porque aquilo que era para acontecer nos próximos 3 anos, eu faço acontecer nos próximos 12 meses. Eu vou na tua frente e opero aquilo que tu não pode falar. Que manda saproteremaia. Tem um negócio de Deus descendo aqui essa noite. Eu tenho que ser profeta. Tem um negócio do céu descendo aqui agora.
Aonde houver alguém de mão levantada, estou vendo correntes caindo aqui. Eu estou vendo correntes caindo aqui. Eu estou vendo correntes caindo aqui. Eu estou vendo correntes caindo. Segura na mão de alguém que está do teu lado. Segura. Segura, segura. Eu terminei. Você não vai orar por você agora. Você vai orar por alguém. Você vai orar por alguém agora. Prepara para liberar toda sorte de bênção para quem está do teu lado. Você não vai orar por você. Você vai orar para quem está do seu lado agora. Porque tem um negócio de Deus que vai descer aqui agora. Eu estou vendo uma porta, minha pastora, se abrindo na direção de muita gente aqui essa noite. Eu estou vendo muralhas caindo aqui, pastor Fábio. Eu estou vendo muros de bronze caindo aqui. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Você vai liberar toda a sorte de bênção sobre o teu irmão. Isso. Todos orando agora, todos, porque é uma barreira caindo no mundo espiritual. Vamos, sobe o nível, músicos. Sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível. É um negócio. Ai, prata, sai.